E aí, tudo bem? A minha vida está mais ou menos aqui, temperatura 40, 50 graus, curtindo esse paraíso. Olá, José Carlos, tudo bem? Tudo! Muito bem-vindo ao Troia Golf. Quer dizer que eu vou viver uma experiência aqui em um dos maiores clubes de golfe do mundo? Sim. Estimula a produção de testosterona. Pronto, tem aqui uma série de... Já pensou pra quê ir pra farmácia, meus amigos? Aqui estamos diante da maior oficina de salga de Troia. Não está toda escavada, mas tem tanques, eram tanques, fiadas de tanques, à volta de um grande pátio, que era ali no meio. Iniciando um dia, saindo de Setúbal, percorrendo cerca de 15 minutos neste catamarã, a caminho de Troia. Você vai vir comigo, e afinal, assim é Portugal. Uma das atrações da Península de Troia é o conceituado clube de golfe de renome internacional, classificado no top 10 mundial. Olá, José Carlos, tudo bem? Tudo! Muito bem-vindo ao Troia Golf. Quer dizer que eu vou viver uma experiência aqui em um dos maiores clubes de golfe do mundo? Sim, hoje você vai ver como é praticar golfe no Troia Golf, que é o segundo melhor em Portugal e o oitavo melhor na Europa. Você é brasileira, minha conterrânea. Sou sim. Tem poucos brasileiros em Portugal, né? Não, fácil de contar. Muito tempo aqui? Não muito, recente, sou recente. Tá feliz? Muito. Não podia estar melhor. Então vocês estão vendo que promete a nossa experiência. Afinal, assim é Portugal em Troia. Como nasceu a ideia desse gigantesco campo de golfe? Quem foi o fundador? Fala um pouquinho mais. Então, esse campo foi construído no ano de 1980 pelo renomado arquiteto de golfe Robert Trent Jones. Ele construiu esse campo com 18 buracos, par 72. É um campo que obedece à regra que o senhor Jones constituiu, que é que o sol nunca se põe em um campo de golfe do Robert Jones. Como vocês podem ver, é um campo que ele é plano, então é fácil caminhar por ele, mas o grau de dificuldade é um dos melhores, porque nós estamos entre o oitavo melhor da Europa e o segundo de Portugal. Querem essa praia, o visitante que estiver cá pode usá-la, frequentá-la? Com certeza. Nós temos mais de 30 quilômetros de praia e o visitante pode desfrutar de tudo isso. A água é um pouquinho fria, né? Um pouquinho não, bem mais fria. Bastante, né? Não é como nós estamos habituados no Brasil. Tem um choque de início, mas em dias quentes, como vamos ter agora no verão,
Então fica mais gostoso. O senhor é um amante, praticante e campeoníssimo, que eu já fiquei sabendo dessa modalidade. Campeoníssimo não. Já jogo isto há 40 anos. É. E foi aqui que eu nasci para o golfe. Costumo dizer que foi aqui que eu nasci para o golfe. Já lá vão 40 anos. E este é um jogo fascinante. Pode-se praticar e começar a qualquer idade. É um jogo que, para atingirmos um alto nível, devemos começar muito cedo, como qualquer outro desporto. Mas é um jogo fascinante. É um jogo que nós nunca temos o controle total do jogo. E tem uma coisa, que estamos sozinhos contra o campo, jogamos contra o campo. Tem a particularidade, um jogador pode jogar sozinho, porque joga contra o campo. Por exemplo, se quiser jogar ténis, ou isso, tem que ter um parceiro, não é? O golfe tem essa vantagem. E é um jogo para toda a vida, pode-se jogar até uma idade muito avançada. Agora, as pessoas ligam muito, fazem ligação muito, o golfe é um jogo de velhos, ou quando me reformar, é um engano. Com os milionários. Ainda é um jogo elitista, ainda é. Mas hoje em dia, cada vez mais, o acesso ao golfe se vai tornando mais fácil. Eu falo no caso particular deste campo. Este campo é um campo que é um campo excepcional, porque é um campo muito difícil, é muito estreito. Agora já é um pouco mais largo, quando foram feitas as intervenções em 2002, salvo erro. Alargaram mais os fairways, tem muito menos pinheiros porque tem havido doença nos pinheiros, eles têm cortado. Mas quando eu comecei a jogar era um campo, porque este campo é muito estreito, os greens são muito curtos e é muito defendido, tem muitos bunkers e muita areia à volta. Tudo isso torna-o... E depois, este campo é um campo particular porque foi desenhado pelo Robert Trent Jones Sr. Para quem não sabe, foi o pai da arquitetura dos campos de golfe, e foi ele que fez este campo, sim. Eu estou pensando em um dia, quando me aposentar, escolher esse desporto, porque eu gosto muito do futebol, mas o corpo já não permite. Claro. E o senhor acha que eu consigo? É o jogo ideal para o resto da sua vida. Quem começar a ter aulas, para quê? Para aprender os fundamentos. Porque o fundamental neste jogo é termos uma boa base, bons fundamentos. A partir daí cada um depois desenvolve o seu estilo, conforme também as suas capacidades ou limitações físicas, mas é um jogo que devemos pode começar a qualquer altura. Tem que ter aulas e ganhar as memórias musculares corretas, para depois, então a partir daí, depois é consigo. Quanto mais praticar, pronto, muito gosto. Muito gosto, fiquei feliz, tenho certeza. Igualmente também. Incentivou como o público que está nos assistindo. Espero que o golfe ganhe mais um praticante, é bom sinal, está bem? Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Kellen, sempre com essa boa disposição, né? Mesmo dos estrangeiros. Você esperava, quando veio do Brasil para Portugal, ter essa integração rapidamente? Não, eu confesso que tudo tem acontecido de maneira rápida para mim e boa em todos os aspectos, mas e isso me deixa muito feliz. Eu sempre, aqui nós lidamos com vários tipos de pessoas, muitos turistas, mas todos eles são muito agradáveis e estão sempre com boa disposição. Aqui, então, a gente te agradece e que seja chegado esse nosso agradecimento à diretoria, com os parabéns, e que venha alguns brasileiros, né, curtir esse espaço esplendoroso que a gente viu e praticar uma modalidade esportiva ainda não tão muito divulgada, como você mesmo sabe, no Brasil, mas que aqui na Europa é quase que um jogo de futebol. Nós esperamos não poucos, mas muitos brasileiros aqui vão ser muito bem-vindos, muito bem tratados e vão se divertir no nosso campo. Afinal, assim é Portugal em Troia.
Olá, bom dia. Como está? Tá tudo? Está tudo, muito bem. Quer Obrigado. dizer que eu vou viver uma experiência de saber como é todo o preparo das ostras para chegar nas mesas. Sem A gente dúvida. já sabe que é uma delícia, mas tem toda uma história envolvente Sem dúvida, sem dúvida. e a gente vai conhecer hoje. Sem dúvida, sem dúvida. As ostras já vêm há 500 anos atrás, não é? Tem a ver um pouco com a nossa história, não é? Com os descobrimentos, e nós somos os responsáveis por trazer este manjar dos deuses para Setúbal, Sado, não é? Tejo, e pronto, e depois é só uma questão de afinação e do processo. As ostras têm todos sabores diferentes, dependendo da zona onde são produzidos. O estuário do Sado tem uma característica única, porque é produzido em estuário, e as ostras são um bocadinho adocicadas. E nós temos um estuário, não é por ser da minha terra, não é? Mas um estuário riquíssimo em termos de fitoplâncton, em termos de alimentos, e as temperaturas também são ideais. Nós conseguimos, em cerca de um ano, conseguir fazer uma ostra comercial, ou seja, a partir das 70, 80 gramas, e depois conforme os gostos, não é? Há pessoas que preferem as ostras mais pequenas e outros preferem as ostras maiores. Então Vamos lá, vamos caminhar, Vamos fechado, caminhar. e eu convido a você a vir conosco, que afinal, assim é Portugal em Setúbal. Vamos lá. Neste momento já estamos com 60 hectares. A melhor época, frio ou calor? Isto Ou não tem as nada? ostras têm, porque quando as temperaturas baixam, a parte metabólica das ostras, elas quase não se alimentam. Entram num período quase de dormência. Por isso, a temperatura ideal é agora na primavera. A ostra mais saborosa, a menor ou a maior? Isso agora depende dos gostos, não é? Isso agora... A qualidade é a mesma. Não, Que você dizem estava que... falando que uma Exato. pode ser menor, outra Exato. maior. As ostras, em Portugal, o maior consumo de ostras são aquelas mais pequenas. E na minha opinião, não é? As mais pequenas têm o sabor mais concentrado. Ok. As maiores têm menos concentrado. Ok. Nós portugueses é as mais pequenas, os franceses é ali entre as 100 e as 110 gramas. Depois os orientais gostam de ostras mesmo grandes, e os italianos também gostam de ostras bem grandes. Isso depende sempre dos gostos. Agora, me disseram que foram os franceses que trouxeram as ostras. E Não. agora você me diz que foram vocês? Os franceses, a questão passa um bocado, isto é um pouco histórico, não é? Como já foi dito, não é? Há quem diga que também as ostras vieram nos cascos das nossas naus. Isso, exatamente. Pronto, e nós fomos, com os descobrimentos, fomos as pessoas que descobrimos o outro lado do mundo, não é? E que trouxemos Sim, sim. essa. Os franceses, houve um grande boom dos franceses para aí nos anos 30, 20, 50, porque eles depois começaram a levar as nossas ostras para lá e começaram a produzi-las eles. E eles têm extensões muito maiores que as nossas, não é? E daí, neste momento, eu acho que o cerne, a distribuição mundial passa-se em França, porque os franceses neste momento é que têm a fama de serem as melhores ostras do mundo, mas no fundo, algumas das ostras francesas são nossas, são portuguesas. Temos aqui 3 zonas muito prontas, que já fazem muita produção, que é Setúbal, Algarve e Aveiro. Que são os maiores. Os maiores produções. São as ostras mais pequeninas que nós temos. Isto depois depende do tamanho da ostra, tem a ver com as medidas do saco. Vou-lhe mostrar aqui. Este saco, a gente chama, isto é uma malha de 4, ou seja, é um quadrado com 4 milímetros de cada lado. Estas são as ostras. Olha! Estas são ainda, como se fala no Brasil, nénés, não é? Elas chegaram aqui com este tamanho aqui, chegaram há cerca de 3 meses. Olha! E já temos, isto aqui é que a gente percebe que as ostras está a crescer ou não, que é este folho mais frágil. Pronto, isto depois é... Nós depois, conforme as ostras vão crescendo, elas têm que ser... E depois nós, neste momento, apostamos muito nas ostras especiais, ou seja, o
que é uma ostra especial e uma ostra fina. É importante que se saiba as diferenças. E quais são? A ostra especial tem que ter formas únicas. Pronto, neste caso é esta forma. Ela tem que nascer com esta forma, nem pode ser muito comprida, nem pode ser muito irregular. Tem que ser uma ostra regular. Isto é a primeira. E depois tem a ver com as taxas de carne da ostra. Com mais que 12% é considerado uma ostra especial. E elas podem ir 14, 15, 16, pronto, por aí acima. A ostra fina já é uma ostra que não se considera tanta forma e a carne é abaixo desses 12%, a parte comestível. Para elas crescerem de uma forma regular, Sim. temos que constantemente mexê-las e partir o folho, que é para elas não crescerem. Porque se nós as mantemos como elas são imóveis, elas crescem de uma forma regulada, porque cresce uma para ali, outra para ali, não sei o que mais. Daí ser constante este processo. Todos os dias? Não. Depende do crescimento. Isso. E como é que vocês fazem o controle? A gente, por exemplo, está ali o Valdemar, Que- ele sabe que ele começa a bater as ostras, calculo, no início das nossas linhas, Sim. junto ao estuário, Sim. e depois vai fazendo as linhas. Isto demora algum tempo, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3. Nós no parque demoramos quase 6 meses a chegar à outra ponta, não é? Pronto, isto é o primeiro processo Primeiro processo. da chegada, do manuseamento. Pronto, a partir do momento que elas depois têm já crescimentos maiores, mudamos de malha. Aqui já temos uma malha de 9, Abre o cofre. abre o cofre, e já temos aqui Eita. ostra já com... Parecida com aquelas que a A gente gente já come, exatamente. Exatamente. nos restaurantes. Exatamente. Depois, quando as ostras, normalmente, depois nós temos aqui um processo que é diferente da maior parte dos produtores. Quando as ostras chegam a partir das 50 gramas, é o que nós costumamos dizer que é uma ostra exercitada, que vai ao ginásio. Aquele trabalho braçal é feito com este processo que não é braçal e é muito menos, e dá-lhe um músculo muito mais forte, que é aquele sabor adocicado que sente no final. Em nível nutricional é excelente, porque tem proteína, Isso que eu ia te perguntar. sais minerais, porque a água salgada é dos nutrientes mais ricos. A gente diz que devia beber 1 gota ou 2 de água por dia. E a ostra tem isso também. Não, está? Que elas são filtradoras, têm água no interior. E é um E produto natural. Natural, exatamente. Deve ter Baixa em 1001. gordura, É. depois é rica em zinco. Benefícios. É rica em zinco, sim, que acho que estimula a produção de testosterona. Pronto, tem aqui uma série de... Já pensou pra quê? Pra farmácia, meus amigos? Então vamos lá. Então. Como se deve... Ó, vamos começar a explicar. Se uma ostra tiver um pouquinho aberta, não, isso deita fora. Deita Rejeita. fora. Sim, rejeita. Por quê? Porque é sinal que morreu, que já não está em condições. Ok. Elas devem ter sempre em zonas frescas. Ok. Pronto, conservar em zonas frescas. No frigorífico, nós sabemos que até 10 dias após a sua depuração, que não traz qualquer patologias. Ok. Porque nós fizemos análise e testamos essa questão, laboratórios. Pronto, em primeiro lugar, Fechadinho. fechadinha, não Está é? toda fechada. Agora vamos aqui à procura do músculo adutor, ou seja, a ostra tem um músculo aqui no centro Ok, que abre e fecha, que é super importante, ok, que este é que seja forte. ok, Vamos à procura agora entre as duas tampas, ok. ou seja, temos uma tampa côncava e outra direita, vamos espetar aqui no meio e vamos abrindo um bocadinho a faca para a ostra ceder um bocadinho e vamos procurar agora o músculo adutor. Convém que o músculo adutor seja cortado o mais acima possível, porque aqui também está sabor. Ok. Pronto, vamos abrir. E com muita água. Exatamente. Água é importante. Esta primeira água é importante. Esta primeira água é a água da depuração, da filtro. Vamos rejeitar. E ela agora vai produzir mais água. Ok?
E esta água é Se não tiver água, se não tiver essa primeira... Sim, não, isso não rejeito também. Deita fora. Sabe? A não ser que seja uma super especial. Oh. A ostra super especial tem tanta carne que não tem água no interior. Ok. Pronto, agora vamos cortar o músculo do touro. O processo é cortar Está a ver que ela continua a produzir água. essas linguinhas pretas aí. Deita Sim, isto fora, é. ou Não. Isto são as brânquias. Ah, é? Isto são as brânquias que é onde ela filtra. Ok. É como os peixes têm as guelras Sim, e elas sim. têm porque é aqui que ela, quando está aberta, vai filtrar e depois vai distinguir o alimento que é bom para ela ou vai rejeitar. Ok. Então pode-se consumir. Pode-se consumir. Deve-se, porque também tem proteína. Exatamente. Portanto, não sei se quer já limão. Se é Um limãozinho. o limãozinho. Como é que é? O limão tem a ver um Importante, pouco. não. Tem a ver um pouco para tirar um bocadinho o salgado. O salgado não tem ainda nada que mata. Nada. Isso é só- mito. Exatamente. Então eu vou sim. pôr meu puro. Eu vou puro. Então- Puro. Aquela tradicional chupadinha, Exatamente, exatamente. gostosa. Mas, no meu gosto, realmente merecia um bocadinho de limão para tirar um Um pouquinho pouquinho do de sal, exatamente. Ok? Ok. Aí é o gosto, né? Ok, exatamente. Então eu vou experimentar uma outra com um pouquinho de limão. Ok. E ficou, aí sempre fica uma aguinha. Aguinha, exatamente, que é a água da ostra. Por favor. Já corta ali um bocadinho o sabor do sal, né? Exatamente. Corta um pouquinho, não é que tire Tira só. sal, não. exatamente. Ela fica no ponto, Exatamente. ao meu gosto. Exatamente. Então, vamos fechar aqui a nossa visita com medalha de ouro, não? Aí, Provando, como eu lhe disse. aí o público, quando adora o show, fala: ah, acabou. Mas foi muito Vamos bom. aqui abrir um espumante, como eu estava a dizer, que era pelo menos na minha opinião, das bebidas eleitas para Também se é da comer. vossa empresa também? Não. Isto já é uma empresa aqui também de Setúbal. Parceira. Exatamente, parceira. Foi eles que nos aconselharam este espumante especificamente para. Harmoniza bem. Exatamente. Eita. Aqui está. Que beleza, hein? Porque nós não podemos deixar de agradecer à Câmara Municipal de Setúbal, o setor de turismo, a direção, não é? E a você, Obrigado, foi um prazer. que trabalham para a divulgação, a promoção de um produto que eu digo que é dos deuses. E aqui nessa matéria, a Obrigado. gente não só promoveu, como a gente deu oportunidade das pessoas conhecerem verdadeiramente esse produto. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Obrigado, Will. Afinal, assim é Portugal. Minha descoberta poderá ser o seu próximo destino através da Galtour. Olá, Viva! Bom dia, Bom dia! bem-vindo. Hoje eu vou conhecer um dos maiores monumentos nacional de Portugal. Vai conhecer as ruínas romanas de Troia, um monumento muito importante, o maior complexo de produção de preparados de peixe que se conhece no mundo romano, no Império Romano. E eu te convido a você viajar conosco e viver essa experiência, porque afinal, assim é Portugal. Fale-nos um pouco deste percurso que iremos fazer, que também todo visitante poderá fazer o mesmo. Claro, este é um percurso que nós inauguramos já há uns 14 anos e que mostra alguns dos núcleos mais importantes de um sítio que é muito, muito grande, que não está todo escavado, mas que, no entanto, já teve muita investigação, muita escavação e que já tem muito para mostrar. Portanto, este percurso tem núcleos muito emblemáticos, porque, sendo este um grande complexo de produção de produtos de peixe, peixe salgado, molhos de peixe, temos aqui
duas grandes oficinas de salga, é assim que nós chamamos as unidades de produção. Vemos os tanques, muitos tanques, grandes tanques, tanques pequenos também. E também tem umas termas, que vamos ver também, vamos passar por elas. Temos também um mausoléu, que é aquela pequena casa, aquele pequeno edifício que ali está. Temos um cemitério por trás, e há muitos cemitérios aqui em Troia, o que mostra que muita gente viveu aqui, viveu e morreu aqui. E temos também os vestígios de uma grande casa, que vamos ver daqui a nada. Portanto, o sítio é muito, muito grande, é conhecido desde o século XVI, porque há muita erosão costeira, estamos aqui à beira do estuário do Sado, portanto a erosão costeira vai levando areia, Troia é toda feita de areia, portanto não há aqui uma pedra originalmente, mesmo só um banco, um grande banco de areia, como se fosse uma grande praia, e então, claro, depois o movimento das marés vai levando a areia, e pronto, e esta tendência para a subida do nível do mar é um fenómeno normal, um fenómeno costeiro muito normal, mas foi sempre ao longo dos tempos pondo à vista ruínas romanas, objetos, e portanto este sítio desde muito cedo foi muito visitado e também muito saqueado, por assim dizer. Enfim, é inevitável, há uma grande apetência por objetos antigos e tudo isso. Aqui estamos diante da maior oficina de salga de Troia. Não está toda escavada, mas tem tanques, eram tanques, fiadas de tanques, à volta de um grande pátio, que era ali no meio. Pronto. Só que aqui neste complexo de Troia, houve uma ocupação romana e sobretudo, esta grande fábrica trabalhou ao longo de 400 anos. Pronto, ao longo desse tempo, houve mudanças. Primeiro, tínhamos aqui uma grande oficina com um grande pátio no meio, e depois funcionou assim no século I, no século II, mas depois houve ali um período de abandono no final do século II, houve uma grande crise também no mundo romano e, portanto, houve aqui um período de abandono, e quando se retoma a atividade no século III, divide-se a grande oficina em oficinas mais pequenas. Essas paredes mais altas que aí vemos são as paredes que vêm dividir a grande oficina, esta ruazinha que aparece ali do lado esquerdo, e depois então vamos funcionar com estas oficinas mais pequenas e, no entanto, ainda com grandes tanques e uma grande capacidade de produção. Aqui se produzia o famoso garum, portanto um molho de peixe que era muito apreciado pelos romanos, que era um condimento que fazia parte da alimentação cotidiana e que todas as cozinhas, como nós temos o sal, temos a pimenta, enfim, temos se calhar o ketchup, enfim, na cozinha romana tinha que haver a bilhazinha com o garum, porque se punha em praticamente todas as receitas. Algum chefe recuperou? Pois bem, a verdade é que... Alguma dessas receitas? Pois bem, desde 2021 nós fazemos garum aqui neste próprio sítio. Olha, que bacana! Durante a primeira experiência foi feito mesmo dentro de um tanque de salga, pronto, onde esteve durante 5 meses e de facto ficou um molho muito bom e que nós agora temos em frascos para vender. Portanto, isto é uma parceria com um chefe, claro, e com um restaurante que produz garum. Estava habituado a produzi-lo na cozinha, né? Portanto é o restaurante Candy Can em Lisboa, é o chefe Pedro Almeida, e que então nós desafiámos a virem fazer aqui no próprio local. Pronto, fizemos essa experiência, correu muito bem e temos o garum que vos vou dar a provar, depois no final. Depois, durante este último ano, temos estado a fazer, fizemos um garum de sardinha nessa altura, porque de facto a sardinha era o principal peixe utilizado aqui. E nós já temos feito aqui bastante escavação e quando nós escavamos tanques que ainda estão com os seus enchimentos originais, normalmente no fundo nós descobrimos uma camada de restos de ossos de peixe, exatamente, que é o que restou do último molho que foi feito. Olha. E aqui seria o quê? Então, aqui temos... Ou foi o quê? Aqui foi aquilo que nós chamamos um mausoléu. Na verdade, era para enterramentos de pessoas. Pois ninguém está à espera de encontrar um sítio onde se enterram pessoas junto a fábricas de salga de peixe. Exatamente. A verdade é que, na época romana, eles tinham uma maior apetência em ter os mortos perto de si. Eram espíritos benfazejos, eles eram responsáveis também por cuidar dos seus mortos.
enfim. E então, a verdade é que este mausoléu só surge aqui no século III. Portanto, na primeira fase, isto é tudo fábrica e nesta zona são armazéns. Pronto. Mas depois, quando se dá aquele abandono temporário e a reativação, o dono desta oficina quis pôr aqui, então, um local de uma espécie de jazigo familiar e para a sua gente, logo muito pertinho da sua fábrica. E para isso fez até uma nova saída da oficina, exatamente em frente à porta do mausoléu. Podemos dizer que o principal alimento nessa época romana era o pescado, peixe. Não podemos dizer isso. Não? O peixe é como a nossa dieta atual. Comiam carne, comiam peixe. Agora, o que podemos dizer é que nas zonas perto do mar, como ainda hoje acontece, o peixe torna-se predominante, como em Setúbal, por exemplo, as pessoas comem muito peixe. Em Portugal come-se muito peixe, sobretudo na costa. Mas os romanos tinham uma alimentação muito variada e nós encontramos também os restos temos lixeiras romanas em que se vê que eles comiam também galinha, comiam porco, comiam... Então, o que nós comemos hoje? Praticamente mais ou menos. Mais ou menos, sim. Menos hambúrgueres, essas coisas. Exatamente. Assim. O que eles comiam menos, se calhar, ainda era carne de vaca. Portanto, é o que encontramos em menor proporção, por assim dizer. Qual o tempo necessário para o turista, o visitante, conhecer um pouco da história que estamos apenas pontuando no programa de hoje? Claro. Para percorrer este percurso nós estamos a fazer com calma, até além dos painéis explicativos, ou ouvindo acompanhando uma visita guiada. A visita guiada normalmente é 1 hora. Quando vêm sozinhos os turistas, se vierem com atenção e forem tudo com ver bem, sei lá, em 40 minutos fazem este percurso facilmente. Aqui seria a Rua da Princesa? A Rua da Princesa, este núcleo é conhecido como a Rua da Princesa. Por quê? É um núcleo muito emblemático deste sítio, porque foi o primeiro a ser escavado. E foi escavado por quem? Pela princesa, que era a nossa infanta Dona Maria Francisca, que veio a ser a Rainha Dona Maria I, que depois foi para o Brasil, Isso. mais tarde. Isso. É verdade. Era uma princesa muito inteligente, muito interessada, e que se interessava muito pela história também, pela geografia, e que passava aqui muitas vezes com a família, porque tinham um palacete ali mais acima, do outro lado do estuário, onde vinham passar férias, e vinham de barco normalmente. Então sabia-se que Troia era um sítio romano muito importante, estamos no século XVIII, certo? Sabia-se que aparecia muita coisa aqui na margem, que havia aqui ruínas enterradas, e foi na altura também que se escavava Pompeia, em Itália. Estava na moda as ruínas romanas, e então a Dona Maria quis ter a sua Pompeia também. Olha. E então resolveu um dia desembarcar aqui com pessoas da sua corte, e aqui fizeram uma escavação, isto estava tudo coberto de areia, portanto fizeram uma escavação superficial. No século XIX houve uma associação ali de Setúbal, portanto a Sociedade Arqueológica Lusitana, que resolveu vir continuar a escavação, e então puseram à vista aquilo que são os restos de uma grande casa, tinha vários andares, estava bastante melhor conservada na altura da escavação, mas enfim, era uma escavação antiga, sem grandes cuidados, sem conservação. Pronto, mas na verdade era uma casa muito importante, em que tinha até pelo menos 2 andares, e que havia pelo menos um andar que tinha uma colunata de colunas, portanto, em mármore, mas que infelizmente não chegaram aos nossos dias. Nós pensamos que quem construiu esta grande fábrica aqui precisou trazer muita gente para trabalhar, precisou de lhes dar um modo de vida à romana, como toda a gente vivia na altura. Sim. Portanto, era essencial os banhos, não é? Na época romana gostavam dos banhos em comunidade, em sociedade, não como nós hoje em dia que gostamos de privacidade. É verdade. É verdade. E então foram instalados, vá lá, atrás da grande fábrica. Cá está, isto era a porta. Uma porta larga que nós entaipámos para poder fazer este caminho, enfim, acessível a mobilidade reduzida, mas era por aqui que se entrava. Depois tinha-se uma grande sala, que era a palestra, era a sala de convívio, era a sala de exercício, a sala onde se fazia jogos. As termas eram os ginásios também da época romana. Portanto. E depois então, para o lado de lá, vamos ter toda a parte das instalações para os banhos.
Mas aqui nesta zona já temos então as termas. Aqui seria os tanques, né? Ainda são tanques de salga de peixe. Há 3 anos temos aqui um estudo de impacto ambiental e do outro lado do sítio, que ainda não está apresentado ao público, por causa de um projeto de remodelação que vai ser feito aqui. Então fizemos também muita escavação e descobrimos em particular uma necrópole, portanto um cemitério muito interessante, com vários níveis de sepulturas de várias épocas e com configurações diferentes, onde encontramos a tal sepultura de uma senhora de 99 anos e também muitas outras. Aqui está o que representa o que você estava me dizendo ali anteriormente. Exatamente. Onde se preparava as grandes caldeiradas, o peixe Não garum. é bem caldeirada. Não. Aqui estamos a fazer um garum de cavala. Só ele. Só um garum de cavala que está aqui há 1 ano. Vai ser retirado no dia 25 de maio. Cateado. É verdade. Mas, se quiser provar, tenho aqui o garum de sardinha que fizemos naquele tanque lá adiante há 3 anos. Vou-lhe dar a provar. Por favor. Isto é um condimento, vou-lhe dar uma gotinha. Sim, vou pôr na sua mão. Sim, sim. Pronto. Uma gotinha. Isso. Mas veja só, esta cor lindíssima, parece cor de âmbar. Cor de mel, quase. É um produto totalmente natural. Muito salgado. Isso. E por isso é que ele se aguenta tão bem, sem precisar de conservantes nem nada. É o sal que é o conservante. Como surgiu a ideia? A ideia surgiu há muito tempo, porque nós começámos a trabalhar neste sítio, começámos a valorizá-lo, mas depois tentávamos imaginar o que é que se passava aqui. Víamos estes tanques todos vazios, tentávamos imaginar o que seria ter os tanques cheios de molho de peixe, enfim, a fazer. E depois, como conhecemos a equipa do restaurante Can de Can, que fazia um imenso garum, tinha muito entusiasmo pelo garum, nós perguntámos porque é que não vêm fazer num tanque em Troia, para a gente ver o aspecto, não é? E fizemos então num tanque. Mas claro, é mais complicado do que fazer na altura, quando fizemos no tanque, foram 400 kg de sardinha, 130 kg de sal e também muita água que lá se pôs. E era um tanque pequenino, não foi num tanque grande, foi num tanque pequenino. E aqui neste... Aqui temos 50 litros, estão de 50 litros, está cheio quase até cima. Mas aqui, claro, pusemos então a cavala, o sal e pusemos água também. Todos poderão visitar de segunda a sexta, domingo e segunda fica encerrado. De terça a sábado. De terça a sábado. De 1 de junho até ao final de setembro. E também vão poder provar o garum, se quiserem. Maiores informações nas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigado, parabéns. Obrigada. E que a gente continue cada vez mais mostrando a nossa história, não é? Obrigada pela oportunidade de chegar ao Brasil. Hoje em dia temos muitos visitantes brasileiros, muitos. Os brasileiros apreciam muito a história e a arqueologia, muito. Para quem gosta de história, para quem tem bom gosto, aqui é o local. Porque afinal, assim é Portugal. Que viagem! Quer fazer o mesmo? Venha a Portugal. Visite Setúbal.